Eu já vi investidores perderem parte relevante do patrimônio deles. Não porque erraram a análise, não porque escolheram o ativo errado, mas porque nunca souberam de verdade por que haviam feito aquele investimento. Isso não é azar, isso é falta de método. E é exatamente sobre isso que esse canal vai falar. Aqui não tem atalho, aqui tem método. E método aqui é 1. Disciplina, 2. Um controle de risco e 3. Estratégia. Sem hype, sem inventar moda. Eu sou o Luciano e você está no canal Sem Atalho no Mercado. Não existe atalho no mercado financeiro. E toda vez que alguém tentar encurtar o caminho, o custo aparece depois. O problema não é o mercado. O problema é decidir sem critério ou sem fundamento. Por impulso. Seguir a ação hypada. Pode dar certo, mas aí é contar com a sorte. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Por que investidores inteligentes, pessoas racionais, bem-sucedidas, acabam perdendo dinheiro não por falta de informação, e sim mais por falta de método na sua decisão? Para quem está chegando agora, eu vou falar rapidamente sobre mim. Estou há cerca de 30 anos no mercado financeiro, grande parte desse tempo lidando diretamente com decisão e risco em grandes bancos. Mas o que me ensinou mais não foram os acertos. Foi uma decisão específica há muitos anos, em que eu aumentei uma posição sem critério nenhum, só porque eu estava confiante. E o mercado me cobrou isso de um jeito que eu nunca esqueci. A partir daquilo, eu entendi uma coisa simples. O mercado não pune quem erra a previsão. O mercado pune quem decide sem método. E é sobre método que esse canal vai falar. Existe uma narrativa muito forte no mercado. A ideia de que investir é encontrar a oportunidade certa, antes dos outros. Que existe um ponto perfeito, um momento ideal, um movimento que resolve tudo. Isso é sedutor, né? Mas é uma ilusão. Porque investir não é sobre acertar sempre. É sobre sobreviver e crescer com consistência. A maioria das pessoas perdem dinheiro não porque escolhem o pior ativo. Elas perdem porque entram sem saber exatamente o porquê entrou. O porquê aumentou a sua posição, sem entender o risco que estava assumindo. Ou, o que acontece muito também, é porque saiu no meio da emoção. Isso não é falta de inteligência, é falta de método. Antes de investir em qualquer coisa, você deveria responder 3 perguntas simples. A pergunta número 1 é: qual é o risco real aqui? Se der errado, o que acontece com o meu patrimônio? Eu estou confortável com esse risco? Vou te dar um exemplo prático. Se você estiver alocado, por exemplo, em 20% do seu patrimônio em um ativo muito volátil, e esse ativo cair 40%, você perdeu 8% do total. Isso aí te tira o sono? Muda o seu plano de vida? Essa é a resposta que precisa vir antes de qualquer decisão de investimento. A segunda pergunta é: qual é a função dessa posição na minha carteira? Ela serve para quê? Crescimento? Para gerar renda? Ou como proteção? Eu já vi pessoas comprarem um ativo de renda fixa achando que era crescimento e ficarem frustradas quando o retorno foi baixo. O ativo estava cumprindo exatamente a função dele. O problema é que o investidor não avaliou a real função do ativo antes de comprá-lo, ou seja, de colocar o seu dinheiro. Vamos para a pergunta número 3. O que faria rever essa decisão? Qual o critério de saída? Defina isso antes de entrar. E não quando você estiver posicionado e o mercado estiver caindo. Não quando todos estiverem eufóricos. Podemos usar o Bitcoin como exemplo. Em 2011, ele valia 30 centavos de dólar. E no mesmo ano subiu 8.000%, chegando a aproximadamente 27 dólares. O mercado ferveu e a maioria vendeu. O que aconteceu? O Bitcoin explodiu e o seu valor chegou nas máximas no patamar de aproximadamente 126 mil dólares.
Quem vendeu a $27 no fim perdeu dinheiro? Não, mas deixou de ganhar. Porque decisão tomada no meio do medo ou da euforia quase sempre custa caro. Mercado não exige genialidade, ele exige disciplina. Não exige previsão perfeita, exige critério. E é exatamente por isso que não existe atalho. Atalho ignora risco. Atalho ignora processo. Atalho ignora responsabilidade. Aqui a proposta é diferente. Não é prever o mercado. Não é indicar a próxima oportunidade. É construir método de decisão. Porque no longo prazo, o que protege patrimônio não é previsão, e sim o método. No próximo vídeo, eu vou aprofundar o ponto mais ignorado de todos: o que realmente significa risco no mercado financeiro. Porque se você não entende risco, você não está investindo. Você está apenas assumindo exposição sem saber o tamanho do problema. E essa diferença muda completamente o jogo. Se esse conteúdo faz sentido para você, se você reconhece que já tomou alguma decisão sem critério, se inscreva no canal, porque os próximos vídeos constroem em cima disso. Cada um aprofunda uma camada de método, e método no mercado é o único caminho seguro que existe.